A parte que vem agora é a seguinte: vos convertais, diz o texto. Vos convertais, é o verbo aqui que aparece, é o verbo epistrefo, é o verbo grego epistrefo. E o significado desse verbo é mudar de direção. Esse é o significado do verbo epistrefo. Converter é mudar de direção. Você está indo num rumo e você para e diz: eu não vou mais seguir nesta direção, não vou fazer mais isso, eu vou alterar a minha rota, eu estou indo nessa direção, adorando essas coisas, crendo nessas coisas, abraçando essas filosofias, abraçando essas ideias, abraçando esses conceitos, abraçando essa religião. Eu parei, eu não vou mais. Eu não vou mais, e não somente vou parar, eu não somente vou estacionar a minha trajetória, interromper a minha trajetória nessa direção. Além disso, eu vou realizar uma mudança dramática no meu pensamento. Eu não vou mais pensar assim. Eu vou mudar o meu modo de pensar. Isso é uma conversão. Eu interromper uma rota, um modo de vida, um modo de pensar, parar de seguir nessa direção e mudar para outra direção. Paulo diz: vocês precisam fazer isso. Vocês precisam parar, interromper a sua trajetória nessa direção e mudar. Isso é parte da conversão. Não há como manter as duas coisas. Eu não posso ser um crente e ao mesmo tempo seguir no mesmo caminho que eu seguia antes. Isso não existe. Não há como isso acontecer. Não há como eu dizer: eu me converti e eu continuo no mesmo rumo que eu estava antes, só com a diferença de que agora eu vou numa igreja evangélica. Não, isso não existe na realidade ideal do Novo Testamento. Paulo diz: vocês sacerdotes de Júpiter, vocês têm que abandonar esse sacerdócio, abandonar a visita aos templos, os sacrifícios aos deuses, abandonar toda essa trajetória, esse caminho sobre o qual vocês têm palmilhado, e se voltar para outras coisas, que são as coisas que virão agora aqui. Então isso é conversão. Não há conversão sem um rompimento completo com o estilo de vida e de pensamento pregresso. Não há. Se você conhece um convertido que não operou um rompimento completo com o estilo de vida pregresso, você não conhece um convertido. Não conhece. O convertido, ele rompeu de modo completo, cabal, total, com o estilo de vida e de pensamento pregresso. Acabou. Aquele caminho para ele acabou. Foi interrompido, morreu. Não existe mais nada daquele outro caminho, caminho pregresso, na sua vida. Essa é a conversão genuína. Não há uma conversão em que a pessoa está num barco errado e então de repente ela decide colocar um pé só em outro barco e segue nos dois. Não, isso não existe. É necessário rompimento total. E é isso que Paulo ensina aqui. É isso que os apóstolos diziam. Vocês têm que abandonar definitivamente as coisas vãs, as bobagens que não servem para nada. Tanto as questões filosóficas, seu modo de vida, seu modo de ver o mundo, como as coisas práticas, o seu modo de viver, seu modo de andar, os valores que você tem. É um rompimento completo. Isso é conversão. Isso realiza o verbo presente aqui, esse epistrefo, uma mudança de direção, uma mudança de pensamento, um abandono do modo de pensar e de viver que marcava a incredulidade.